Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filha. Estou com a mesma roupa dos últimos 2 episódios, se você está assistindo a gente no YouTube. youtube.com/nacontramorritm, porque a gente filosofou tanto aqui, eu e meu pai, que não deu pra terminar o episódio de uma vez só. A gente já gravou 3 sobre o mesmo tema, né, pai? 2. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro, verdade. E tá muito bom, né, pai? Muito bom. Muito denso, eu acho. Muito denso, eu acho que tá abre excelente. Discussões. Essa é uma discussão muito contemporânea, muito moderna. Poderia né? ter feito meu TCC sobre isso, eu ia ter gostado. E a gente, no final do episódio anterior, fez exatamente essa pergunta sobre o sofrimento, né? Uhum. Quer dizer, a gente está criando uma geração que não sabe lidar com as dores, com as angústias e com o sofrimento. Exatamente. Né? E como é que a gente faz, então, para mudar essa ambientação? A gente né? conversou sobre o termo do que é fricção, né? O nosso atrito, coisas que nos geram desconforto. Da fricção máxima, que é quando essa fricção faz a gente desistir de algo, ou seja, chegou no máximo do desconforto, a gente desiste. Que não Ficar vale a numa pena, fila para custo-benefício. comprar aquilo, desisto. Aí o mercado olhou e falou, posso lucrar com isso. Exato. Né? O que eu posso melhorar para a pessoa não chegar na fricção máxima? Ou como eu me aproveito da fricção máxima das pessoas? Como que eu faço para ela não desistir daquilo lucrar? que me dá lucro? Exatamente. E aí a fricção reduzida, que é exatamente esse comportamento do mercado, né, capitalista, de reduzir o seu desconforto para que você escolha comprar, Então gastar. ele vai tirando barreiras para que você tenha uma facilidade extremamente grande para fazer o que eles querem. Muitas vezes você compra um negócio e fala assim... por que eu comprei isso aqui? Exato. Mas é que era tão fácil comprar. Mas às vezes você também não percebe que está vivendo um comportamento que foi reduzido, né? Está vivendo uma fricção que foi maximizada, sendo que aquela fricção podia te fazer bem. Né? Então a gente terminou o episódio dando um exemplo de cozinhar, eu acho. Agora a gente vai falar basicamente da tendência que as pessoas estão tendo ao ter consciência da fricção máxima e do comportamento do mercado. Da fricção reduzida e falando, opa, isso aqui está me trazendo um problema. Então, qual que é a tendência da matéria que eu li, né, no The Guardian? A tendência é que as pessoas vão maximizar. Então, já entendo que tem a fricção máxima, que é o meu ponto de desistir. Então, eu vou maximizar isso, as minhas fricções, a minha vontade de não fazer a coisa, para que eu evolua com aquilo. Então, poxa, cozinhar me cansa, não sei o quê, mas eu vou me forçar a fazer isso. Eu vou cozinhar é melhor para minha saúde. Para minha saúde, ou para o meu tempo em família, ou enfim, para que seja a coisa, eu vou maximizar isso. Então, eu tenho o comportamento de sempre pedir um Uber para me maquiar no carro. Vou me maquiar antes, vou fazer esse esforço de acordar mais cedo, para eu ter desenvoltura de dirigir e não sei o quê. Então, a tendência da matéria foi essa. Você acha mesmo, pai, que as pessoas vão fazer isso? Como a gente falou, a geração agora já veio de uma cultura sem muita fricção. Você acha que as pessoas vão escolher a fricção agora? Então, é uma tendência. Por quê? Porque a gente tem percebido que cada vez mais cedo as pessoas têm tido crises existenciais de angústia, de ansiedade e tudo mais. Por quê? Porque a coisa ficou tão fácil que perdeu o sentido. E aí a gente precisa conversar sobre a terceira escola vienense de psicoterapia, né? Então você tem a primeira, é Freud, né? Freud ele vai dizer que as pessoas se movem por causa do prazer. Então elas estão buscando prazer, que realmente é real. Entendeu? Mas aí vem a segunda escola, que é de Adler. E Adler vai dizer o seguinte, ele foi pupilo de Freud, e ele vai dizer que, na verdade, não é bem assim, não é pelo prazer, mas a busca pelo poder. É que o poder dá prazer, entendeu? Então as coisas são meio misturadas. Mas aí vem a terceira escola vienense, que é de Viktor Frankl, que a gente chama de logoterapia, que ele vai dizer que eles não se movem prioritariamente nem pelo prazer, nem pelo poder, mas pelo sentido. Quando a vida perde o sentido, a gente desiste, a gente chega na fricção máxima, perdeu o sentido, então a gente desiste. Ele vai trabalhar muito com gente que busca o suicídio. Por que a pessoa está desistindo da vida? Porque perdeu o sentido viver.
alguém que perde uma pessoa que amava muito, que era a base da vida, do processo, do comportamento dela e tudo, perde essa pessoa, fala, o melhor é morrer. Entendeu? Então a pessoa desiste. Então ele entende que, apesar de ter aspectos de poder e de prazer na relação humana, a priori as pessoas se movimentam por causa do sentido. E a gente está vivendo uma geração, você entendeu? Que perdeu o sentido. Por quê? Porque as barreiras foram tiradas. Então a gente não vê mais sentido em nada. Por isso as crises existenciais são muito mais agudas e mais profundas. Eu percebo muito isso, pai, na minha geração. Tipo, eu vejo as pessoas valorizando na internet ou nas conversas as coisas simples. Do tipo, mulheres que valorizaram mais o tempo com os filhos, porque antes, não, é o trabalho. Pode parecer que eu só estou falando de tradicionalismo, mas não. Esse resgate das coisas simples, das coisas que você tem que fazer à mão. Então, quando eu vou procurar um pão para comprar, eu não quero industrializado, eu quero pão que alguém fez manualmente, que demorou para o fermento crescer, sabe? Eu vou procurar uma marca sustentável. Slow e não fast. Exato, né? O slow fashion é isso. Tanto que eu trouxe isso no meu casamento, do tecido que ele é tingido naturalmente, da flor, sabe? Então, eu vejo que realmente as pessoas estão buscando isso nos comportamentos, esse resgate ao manual, à experiência. Porque estão, de novo, buscando sentido. Exato. Tem uma música que é da minha geração, né? Que o autor dela diz, ideologia eu quero uma para viver, né? Quer dizer, não faz mais sentido viver. Então eu vou me entregar para as drogas, vou me entregar para qualquer tipo de prazer, para promiscuidade e tudo mais. Por quê? Porque não faz mais sentido viver. Eu não tenho mais nenhuma ideologia, eu não tenho mais nada a que buscar, a que lutar, a que fazer acontecer, né? Uma música famosa de um cantor famoso brasileiro. Mas essa ideia de que quanto menos dificuldades a gente passa, menos sentido faz viver. E aí as crises existenciais elas vão cada vez mais cedo, entendeu? Por quê? Porque quando eu tiro as barreiras, eu tiro as dificuldades e o sentido de suplantar essas dificuldades que a vida me propõe, quando eu tiro essas dificuldades, e elas vão aparecer, porque isso é a vida. Normal da vida. A vida, ela propõe pra gente dificuldades. A vida quer derrotar a gente. Esse é o ponto. Estou falando da vida cotidiana, não a vida que Jesus proporciona. Estou falando da vida normal, do cotidiano. O que é a vida normal? A vida normal é dificuldade. O que ela quer é derrubar você. Mas tem sentido da gente, eu vou vencer ela. Ela me deu esse problema, eu vou vencer esse problema. Ela me deu essa dor, eu vou vencer essa dor. Ela pôs essa barreira, eu vou vencer essa barreira. Isso dá sentido para viver. Isso dá sentido. Isso Quando é bizarro, você tira essas coisas... Que é a dor mesmo que dá sentido. É dor. Mas, tipo assim, isso não significa que os nossos momentos de felicidade também não nos deem sentido, né? Do tipo, eu viver realizado, bem com a vida e tal. Mas parece que a dor tem um brilhinho a mais, tem um glitter ali que deixa a vida mais brilhante, né? Mas por que a alegria, a felicidade, o prazer tem um brilho especial? Por causa da dor. É verdade. Elas ganham mais sentido com a dor. Elas só ganham sentido. A alegria só tem sentido em si se ela veio a posteriori da dor. Uma amiga estava me falando isso. Acho que se eu fosse muito rica, bilionária, eu ia ser triste. Aí eu falei, mas como? Tipo, você ia poder fazer o que você quisesse, viajar, conhecer o mundo. Ela imaginou, e se isso fosse o meu natural? O que eu ia querer mais? Se fosse o meu natural, se eu já tivesse conhecido o mundo, se eu tivesse tudo, nada mais seria tão feliz para mim. Mas veja, vamos isso, pensar na classe média alta, que a gente tem muitos casos de suicídio. Sim. E não tem tantos casos de suicídio na mesma proporção nas classes baixas. E pode ver que é muito mais desordenado proporcionalmente às pessoas que têm muito dinheiro, o convívio familiar é muito mais desproporcional, as famílias são super disfuncionais
do que muitas vezes famílias de baixa renda. Você está falando que Porque elas as se nossas apoiam. experiências de superação ajudam a gente a ter equilíbrio familiar, emocional, Isso aí, tudo, né? Então, as dificuldades, elas são importantes, os sofrimentos são importantes, as dores, as angústias, elas são importantes para a nossa maturidade, para a nossa evolução intelectual, para a nossa evolução como seres humanos, para a gente crescer e amadurecer. A busca de parecer com o varão perfeito lá, né? A ideia da maturidade do varão perfeito. Todos juntos para a estatura do varão perfeito, diz o texto bíblico. A ideia de alcançarmos a maturidade de Jesus. Como que a gente alcança a maturidade de Jesus? Passando por dificuldades no cristianismo. A gente vai passar por várias provações, mas fica dentro do seu coração que as provações existem para fazer com que você alcance o objetivo final de ter a mesma maturidade de Jesus, que é o varão perfeito, uma espiritualidade perfeita. A gente está em busca desse lugar. O que dá isso para você? As dificuldades. Então, o que acontece? E não é romântico, né, A pai, falar assim? tendência- Porque parece um pouco romântico. Porque quando a gente tá na dor, não é fácil a gente olhar pra dor e falar isso vai me fazer mais forte, não sei o quê. Porque, cara, sofrer é ruim. A gente não pode falar que também sofrer é bom, de forma generalizada. Não parece meio romântico? É romântico, mas a gente precisa também entender que como a gente lida com o sofrimento. Esse talvez seja o grande problema. E eu acho que a gente vai ter que falar nisso no próximo... Meu Deus, a verdade já tá acabando o nosso tempo. Vamos falar sobre no próximo, parte 2. Mas então, vamos concordar aqui que então essa tendência que a gente leu na matéria, ela é uma realidade. Ela A é uma gente realidade. chegou nessa conclusão juntos. E que realmente as pessoas estão buscando maximizar suas fricções. E parece que isso é bom também. Então, sofrer também é bom. Sofrer é bom. Agora, vamos falar sobre, no próximo episódio, vamos falar sobre Friction Maxim, sobre essa tendência de mudar hábitos a partir das dificuldades. Ok, porque é difícil fazer isso. Que sofrer é fácil. Aí levanta, segue a Sofrer vida, vai sofrer de novo. pode mas ser a bom. gente pode usar isso racionalmente. Exatamente. Não só romanticamente. A nosso favor. Ah lá. Então, semana que vem a gente volta. Tem episódio novo do De Pai para Filha. Todas as quartas-feiras. No YouTube da Juventude, na Rádio Transmundial. E também como podcast aí no seu agregador favorito. A gente volta semana que vem. De pai para filha. Realização Transmundial.